Bem-vindo ao Eleve-se, Supere, Vença. Todo dia, oportunidade para crescer e transformar-se. Hoje, elevamos sua mente para conquistas novas e desbloqueamos potencial ilimitado. Prepare-se para a jornada de autodescoberta e triunfo, cada passo mais perto da sua melhor versão. Eleve-se acima dos obstáculos intransponíveis. Cada desafio é chance de provar sua força interior. Supere seus medos profundos que tentam prender e limitar potencial. Verdadeira força nasce quando decide enfrentá-los com coragem e determinação. Vença os desafios da vida, transformando dificuldade em degrau para sucesso. Lembre-se, você é mais forte que imagina, capaz de alcançar o impossível. Acredite em seu poder para realizar sonhos, passo a passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder inspiração e comece sua vitória. Juntos, vamos crescer, superar e vencer. Eleve-se, supere, vença. Cerca de 47% do tempo em que você está acordado é gasto pensando em coisas que não estão acontecendo agora. Não é poesia. É um dado que aparece em pesquisas sobre mind wandering, esse hábito humano de sair do presente sem sair do lugar. E quando você para olhar isso de frente, dá um choque simples. Quase metade da sua existência consciente é vivida fora do mundo, dentro de um teatro privado. Você está numa sala de aula, mas a mente está num diálogo que não existe. Você está caminhando na rua, mas por dentro está revivendo um erro de anos atrás, como se ainda tivesse a chance de corrigir. Você está numa conversa, mas por dentro está ensaiando uma resposta alternativa, uma versão melhor de você, uma versão que nunca aparece. E isso não é necessariamente bom. Aliás, muitas vezes é o contrário. Porque quanto mais tempo você passa morando dentro da cabeça, mais você percebe que a cabeça não foi feita para ser um lar confortável. Ela foi feita para sobreviver. E sobrevivência não precisa de paz, precisa de alerta. Então sim, pode ser por isso que tanta gente se sente triste do nada. Porque o nada geralmente não é nada. É só o lugar onde a mente vai quando não tem tarefa imediata. Ela volta para os mesmos buracos, para os mesmos medos, para as mesmas faltas. Seu cérebro gera algo entre 6.000 e 60.000 pensamentos por dia. Esse intervalo enorme já diz tudo. A gente ainda não mede a vida interna com precisão. A ciência observa comportamento, relato, padrões neurais, mas qualia, a experiência subjetiva real, ainda é um tipo de continente escuro. O ponto não é o número exato. O ponto é muito. E esses pensamentos não chegam como frases bem formadas. Eles chegam como faíscas rápidas, quase invisíveis. Micromemórias, impulsos, imagens soltas. Uma mudança de humor sem explicação. Um pressentimento que você não pediu. Uma sensação no estômago que já decide por você antes de você entender. A maior parte disso aparece e desaparece sem você nem notar. Como se sua consciência fosse um farol varrendo um oceano, iluminando só um pedacinho por vez. O resto continua lá, inteiro, mas fora do foco. E aqui entra um detalhe que muda a forma como você entende pensar. Dentro desse espaço privado, só uma parte dos seus pensamentos vira palavras. Algo como um a 2/5, às vezes 20%, às vezes 40%. Aparece como linguagem, um narrador, um diálogo, uma frase interna. O resto é um amontoado de coisas que você entende sem dizer. Você sabe sem verbalizar. Você sente sem explicar. Você decide sem montar argumento. E isso é assustador por um motivo simples. A gente se vende à ideia de que é racional, mas muitas decisões começam como sensação, começam como direção, e só depois viram justificativa. Agora vem a parte que parece mentira até você conversar com pessoas o suficiente. A gente que não tem uma voz interna do jeito que você imagina. As estimativas variam, mas se fala em algo como 30% a 50% das pessoas relatando um
monólogo interior, claro, recorrente, audível por dentro. E isso bagunça a nossa arrogância mais básica. A gente cresce achando que todo mundo pensa do mesmo jeito. Não pensa. A gente assume que o interior do outro é um espelho do nosso. Não é. Às vezes, é outro sistema operacional. E o mais estranho, como é tudo invisível, a maioria de nós passa a vida inteira sem perceber que existem variações tão grandes assim. A gente descobre isso tarde. Ou nunca descobre. Não existe. Não há uma configuração padrão. Não há um modelo universal. O que existe é um conjunto de formas de experiência mental que se misturam, se alternam e se contradizem. E ainda assim, dá para mapear alguns estilos principais. Algumas pessoas, algo em torno de 40% em certos levantamentos, têm vozes internas constantes. Não é só uma fala ocasional, é um ambiente. Elas falam consigo mesmas, argumentam, planejam, revivem cenas, treinam conversas que talvez nunca aconteçam. Imaginam o que deveriam ter dito, o que vão dizer, o que não conseguem dizer. Para elas, silêncio não é silêncio. É só o intervalo onde a voz respira. Perder as chaves vira um pequeno julgamento interno. Tá, onde foi que eu coloquei? Calma. Eu entrei em casa, fui para a sala. Não, eu lembro do barulho. Se eu perdi isso, eu sou um desastre. E aqui mora uma coisa amarga. A voz interna não é só útil. Ela também pode ser cruel. Ela pode ser uma ferramenta de planejamento ou uma máquina de ruminação. E ruminação não é reflexão profunda. Ruminação é repetição com dor. É mastigar o mesmo pensamento até ele não ter mais nutrientes, só amargor. Por outro lado, muita gente pensa principalmente em imagens. Em alguns relatos, algo como metade das pessoas se descreve como mais visual. Elas não precisam dizer onde estão minhas chaves. Surge uma cena, um recorte, um flash do último momento. A mente mostra a sala, mostra o casaco, mostra a bancada, mostra a mão largando algo, sem frase, sem narração. E isso muda tudo, inclusive como essas pessoas aprendem, lembram e se orientam. É por isso que alguns alunos entendem melhor um mapa do que uma explicação longa. É por isso que algumas pessoas sentem espaços, trajetos, formas. Elas vivem com um cinema interno, às vezes em alta definição, às vezes como sombras. Tem gente que pensa em forma de sensação emocional, algo em torno de 20%, em certas descrições autorrelatadas. Não vem uma frase, vem um aperto, uma ansiedade, um alívio, um pressentimento. Perder as chaves vira um jato de pânico, e esse pânico aponta a direção. Quarto, bolsa, carro. Não em palavras, em urgência. Esse tipo de mente parece irracional para quem pensa verbalmente, mas não é. É só outro idioma. E às vezes esse idioma é mais honesto, porque não tenta se maquiar de lógica. Ele só diz: isso importa, isso ameaça, isso dói, isso falta. Outro grupo relata algo curioso. Pensamentos que surgem como sentidos, como se lembrar fosse reproduzir uma textura, um som, um gesto. Ao procurar as chaves, a pessoa não vê nem fala. Ela sente o movimento de enfiar a mão no bolso do casaco. Ela ouve, por dentro, o tlim do metal batendo na mesa. Ela sente o peso na mão, mesmo sem ter nada na mão. Esse tipo de pensamento mostra uma coisa estranha. A mente pode simular o mundo com material sensorial, como se tivesse um laboratório interno de realidade. E aí a pergunta fica mais sombria. Se sua mente consegue simular o mundo, quantas vezes você está vivendo numa simulação sem perceber? E por fim, existe um grupo que muita gente não acredita, mas que não é tão pequeno assim. Pessoas que relatam não ter associação auditiva nem visual com seus pensamentos. Elas não ouvem uma voz interna, não veem imagens mentais, não assistem nada por dentro. E ainda assim, elas sabem.
Elas entendem, elas escolhem. Como? Elas descrevem como conceito puro. Uma presença de significado sem forma. Isso é difícil de imaginar porque você tenta imaginar usando o seu formato. E esse é o problema inteiro do assunto. Quando tentamos entender o pensamento do outro, a gente usa a própria mente como régua. Mas a régua não mede o que é de outra dimensão. Se você percebeu que essas porcentagens não dão 100%, ótimo. Isso não é erro simples. É a realidade sendo mais bagunçada do que uma tabela. Primeiro, muita coisa é autorrelatada. Segundo, ninguém é uma categoria pura. A maioria das pessoas é um blend. Você pode ser verbal no estresse e visual no planejamento. Pode ser sensorial com música e emocional com relacionamentos. Pode ser silencioso em dias bons e narrado em dias ruins. A mente não é uma máquina com um modo, é um organismo. E organismos são inconsistentes. E tem mais. Mesmo dentro de um tipo, há níveis. Um pensador verbal pode ter conversas completas consigo mesmo, com personagens, com versões de si. Outro pode ter apenas fragmentos, palavras soltas, estalos, frases interrompidas. Um pensador visual pode ver detalhes perfeitos, ou apenas silhuetas vagas. Um exemplo clássico é o teste da maçã. Feche os olhos. Imagine uma maçã. Algumas pessoas veem brilho, textura, sombra, volume. Algumas conseguem girar a maçã, mudar o ângulo, aproximar, afastar. Algumas nem precisam fechar os olhos. Outras veem algo bem fraco, quase um borrão. Algumas não veem nada, mas sabem o que é uma maçã. E uma pequena parcela, às vezes citada como 0,8%, não vê absolutamente nada, nenhuma imagem, nenhum contorno. Isso se chama a fantasia, a dificuldade ou incapacidade de formar imagens mentais. E a parte realmente insana. Muita gente com a fantasia só descobre isso na vida adulta, nos 20, 30 anos, às vezes mais. Porque quando ouvem "imagine isso", acham que é força de expressão. E quando descobrem que outras pessoas realmente veem imagens internas, a realidade muda de forma. Não porque o mundo mudou, mas porque elas percebem que sempre estiveram vivendo num modo mental diferente sem saber. No extremo oposto, existe a hiperfantasia, quando a pessoa vê imagens internas com intensidade quase tão real quanto a visão. E aí entra um ponto cruel. O que você chama de realidade pode ser, em grande parte, só a qualidade do seu projetor interno. Quando você descreve algo com palavras, o outro pode estar pensando em imagens. Quando você fala "vira à direita depois do posto", o outro precisa visualizar o mapa. Quando você explica um conceito passo a passo, o outro só entende quando vê a estrutura inteira de uma vez. E aí a gente briga, a gente insiste. A gente acha que o outro é lento, teimoso, desatento. Às vezes não é nada disso. Às vezes o outro só está tentando traduzir do seu idioma mental para o dele. E isso não acontece só em aulas ou no trabalho. Acontece no amor, que é onde mais dói. Você diz "eu pensei sobre nós", e quer dizer uma análise verbal. O outro sente um clima, uma energia, um peso no corpo, e chama isso de pensamento. Vocês acham que estão falando do mesmo lugar. Não estão? São dois universos tentando se tocar por meio de um canal estreito chamado linguagem. Quase 80% das pessoas conseguem reproduzir música na cabeça com boa fidelidade. E algumas conseguem ouvir com uma nitidez quase indistinguível do som real. E tem uma coisa ainda mais estranha. Muita gente consegue falar por dentro, em vozes que não conseguiria produzir na vida real. Você pode imitar o timbre de alguém, pode criar um narrador, pode ouvir um personagem, pode mudar o sotaque, pode mudar o tom. Como se existisse uma dublagem interna sem limite físico. É como se sua mente fosse um estúdio completo. Dentro de um crânio que, por fora, só parece uma cabeça comum passando na rua. E mais, algumas pessoas conseguem sentir sensações apenas imaginando.
frio do metal, um arrepio leve, toque do veludo, uma textura fantasma, dor alheia, um incômodo visceral. Isso é relatado por algo como 15% em algumas estimativas. E, curiosamente, quem tem esse tipo de imaginação sensorial tende a relatar níveis maiores de empatia. Não empatia de frase pronta, mas empatia que invade. O problema é que empatia que invade também esgota. Se sua mente ainda não te parece estranha o suficiente, aqui vai. Você pode treiná-la usando técnicas como o Palácio da Memória, também chamado de Método dos Lossi. Você transforma a informação em um caminho mental. Pega um lugar conhecido, seu quarto, sua casa, o caminho até a escola, e coloca informações em pontos específicos. Uma palavra na porta, um número no sofá, uma ideia na cozinha. Você anda por esse lugar por dentro e recupera da informação como se estivesse pegando objetos. Isso é usado por atletas de memória, não porque eles nasceram super-humanos, mas porque a técnica funciona muito bem quando praticada. E quando pessoas comuns aprendem, muitas conseguem lembrar muito mais do que antes, às vezes várias vezes mais do que só repetindo. E mesmo assim, quase ninguém usa. Porque a maioria de nós não quer dominar a mente. A maioria só quer descansar dela. É comum que pensadores visuais sejam melhores em memorizar coisas com imagem e espaço. Por isso, às vezes eles parecem ter memória fotográfica. Muita gente discute se memória fotográfica existe como mito ou exagero. Mas o fato é, algumas pessoas têm visualização interna muito forte, e isso ajuda a reter detalhes. Por outro lado, pensadores verbais costumam ter vantagem em planejamento, ensaio, resolução de problemas com etapas, porque eles conversam consigo mesmos o tempo todo. Só que essa mesma habilidade tem uma sombra. Pensamento verbal intenso pode virar looping, e looping vira ruminação, e ruminação vira desgaste. Overthinking aparece com mais frequência em pessoas que dependem muito de linguagem interna, porque a linguagem interna não sabe parar. Ela encontra assunto em qualquer coisa. Ela transforma qualquer falha em identidade. Ela pega um detalhe e faz dele uma sentença, e aí o que deveria ser ferramenta vira cárcere. No fim, tudo isso mostra uma coisa simples e brutal. A forma como você experimenta estar vivo, essa mistura específica de vozes, imagens, sensações, emoções e silêncio, é completamente única. Ninguém vai saber como sua mente soa. Ninguém vai ver o que você vê por dentro. Ninguém vai sentir a textura dos seus pensamentos. E você também nunca vai acessar de verdade o mundo interno de ninguém. Você pode descrever, pode aproximar, pode contar. Mas ser é intransferível. A sua vida real, a que você de fato vive, não é só a que aparece do lado de fora. É a que acontece aí dentro, sozinho, o tempo todo. E isso tem algo de místico, no sentido mais cru. Há um universo inteiro preso dentro de cada pessoa. E esse universo nunca será visitado por mais ninguém. Cada rosto na rua carrega um cosmos privado. Cada pessoa está atravessando dores, memórias, desejos e medos que você nunca vai ver. E perceber isso não é fofo. Não é, uau, que lindo. É pesado. Porque também significa que a solidão não é apenas uma fase social. A solidão é estrutural. É um recurso do sistema. Você pode ser amado e ainda assim estar sozinho na sua própria consciência. Você pode ser entendido e ainda assim sentir que ninguém tocou a parte mais funda. Porque ninguém toca. No máximo, encosta na superfície através de palavras. E as palavras são só sombras do que realmente acontece. E aí vem a parte que dobra o peito. Todo mundo que passa por você na rua tem uma vida interna tão complexa quanto a sua, com o mesmo peso de realidade, com o mesmo centro de eu. Você olha e vê um desconhecido, mas por dentro, ele é protagonista de um mundo inteiro. Um mundo que você nunca vai ler. E isso é humilhante no melhor sentido.
Não porque te diminui, mas porque te coloca no seu tamanho real. Você não é o centro do mundo. Você é um centro entre bilhões de centros. E talvez seja por isso que a mente tenta tanto se distrair. Porque encarar esse tipo de verdade por muito tempo dá vertigem.